Filhos, este é o título do capítulo 13 do livro Pensamento e Vida, tema da nossa primeira temporada. Eu sou Gladstone Júnior. Eu sou Vicente Rodrigues. E este é o SemeaCast, o seu podcast espírita. Vem com a gente. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Vicente, explana pra gente este primeiro parágrafo do capítulo 13. Boa noite, Gladstone. Boa noite a todos, né? Dependendo do horário que cada um estiver ouvindo. Nessa passagem dos filhos do Gladstone aqui, o Emmanuel, no caso, explica para a gente, né? E o Luiz, no episódio anterior, quando ele mencionou a parte relacionada ao título da família, ele falou, no caso, da herança, né? Que a gente traz, né, de outras épocas também. E essa herança que vem de outras vidas, no caso, igual ele diz, graças à bênção da reencarnação, o corpo novo, ele meio que apaga, né, as lembranças dessa outra existência para que a gente tenha uma nova conduta a partir da existência atual, né, de conceitos, de conduta, de aprendizado, né, nessa nova existência. Então, quando ele diz aqui que a influência, teoricamente, dos pais perante a atitude, né, a sociedade, o modo de agir, mas não somente de pronunciar, mas a ação propriamente falando, ela tem uma influência muito forte para aquele que está em observação, principalmente quando é novo, né? Por isso que Jesus, no caso, quando referenciava a nós, falava que é necessário que a gente dê o exemplo e não somente em palavras, porque a gente pode, né, mistificar ou mentir as nossas palavras, mas as nossas atitudes não. As nossas atitudes realmente mostram quem a gente é. Então, essa nova conduta, através das atitudes, da mudança do comportamento, ela influencia aqueles que estão no nosso meio, né? Principalmente os filhos, por exemplo. Então, eles pegam essa impressão nova, né, dos pais, por exemplo. Indiscutivelmente, a instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho nesse ou naquele mister. Contudo, importa reconhecer que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada ou com o exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivos, mormente quando torturada entre os preconceitos da forma gramatical. Então, Glass, a gente precisa entender aqui numa situação que é a seguinte. Antes do espírito, né, vir para o nosso meio, né, a espiritualidade já sabe e a espiritualidade já cria, vamos supor assim, uma reunião entre os pais e o supostamente filho que vai vir.
né? Então, os pais, ele aceita a vinda do filho, né? Então, Deus não impõe ao ser, né, qualquer tipo de situação. Então, a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem o livre-arbítrio, né, das nossas ações, das nossas escolhas. Então, Deus, teoricamente, os espíritos expõem para a gente a situação atual, né, aonde a gente precisa chegar, a gente precisa se reconciliar, e através dessa reconciliação vem os filhos, né? Aqueles que muitas das vezes, em outras ocasiões, talvez prejudicamos, né? São N fatores nessa situação. Pode ser também que os filhos estão numa situação de espírito mais evoluído do que os pais, né? Não é uma regra, vamos supor assim. Então, cada situação é uma situação. Mas o que importa dizer é que um sempre está em reflexo para auxiliar o outro. Mas essa mudança de comportamento, ela tem que ser em cima de exemplo, né? E no caso dos pais, que dá o exemplo para os filhos, é justamente na questão do exemplo, igual ele disse que não, muitas das vezes não adianta somente falar a palavra, né? A palavra falada, vamos supor, para que a criança escute. É necessário o exemplo, porque o exemplo, ele realmente cria uma marca, vamos supor assim. E essa marca, mais tarde, ela influencia na existência da pessoa atual. É que a voz e a ação prática jazem impregnadas do magnetismo indutivo que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personaliza as manifestações. Então, Gladstone, conforme ele diz aqui que a voz e a ação, no caso prática, ela jaz impregnada do magnetismo. Então, de tanto a gente ter um hábito antigo, vamos supor, de tal ação, né? Quando a gente tem muito aquele hábito de fazer e você fala, você meio que tem uma propriedade sobre aquilo, né? E essa propriedade, ela já gera uma força magnética, porque é como se fosse uma certeza do que você está falando ou fazendo, né? Então, quando a gente, por exemplo, vai falar alguma coisa para, sei lá, para quem quer que seja uma criança, ou seja, por exemplo, uma pessoa da sociedade, da família, etc., e a gente perceber que for uma conduta não muito legal, a gente precisa rever nossos conceitos, né? Dar aquela parada, pensada, falar, será que era isso mesmo que eu queria que fosse feito para mim? Né? Que o que Jesus nos ensina, né? Não fazer para o próximo o que não gostaria que fosse feito para nós. Então, a partir desse momento, você consegue, no caso, ir mudando os conceitos, né? E influenciando, no caso, de forma positiva, através talvez de uma mudança, as boas condutas que você gostaria que a sociedade tivesse para com você, né? E a sociedade, a gente precisa entender que a sociedade, ela muda, mas essa mudança, ela precisa acontecer dentro de casa. Então, cada família, né, meio que tem o dever de orientar, né, os seus filhos para que, diante disso, criamos uma sociedade no futuro, né, melhor de convivência e assim vai. As crianças confiadas na Terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica. A afeição de câmara fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. A objetiva, que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada na mente infantil por um espelho renovado em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que rodeiam e fixando-os em si própria como elementos básicos de conduta. Então, Gladys, conforme ele diz aqui agora, né, na nossa vinda, e a gente estava refletindo há um pouco atrás, né, na nossa nova reencarnação, a gente tem, né, um novo corpo, vamos supor, com novas aparelhagens, vamos supor assim, né, novos órgãos e tal, para que receba o reflexo do nosso perispírito e que a gente possa, através dessa nova infância, receber os exemplos, igual ele diz, né, dos conceitos dos pais e da sociedade.
né? E esses novos reflexos que vão ser, muitas das vezes, a nova conduta do ser que está ali, né? Por isso que é importante, né, tanto os pais quanto a sociedade, ter a questão do bom comportamento, né? Tipo, não só falar, mas dar o exemplo, igual a gente estava falando agorinha. Pra gente ter uma base hoje, uma ideia, Jesus, por exemplo, além dele falar tudo que ele ensinou pra gente, né, tudo que os seus discípulos anotaram, mas no final das contas, ele sempre dava o exemplo. Então, ele falava, mas em cima de exemplo. A base era o exemplo. E para que a gente monte uma sociedade, no caso, para que a gente consiga resgatar os nossos o próprio eu do passado, das nossas má condutas, para que a gente possa resgatar-se com as pessoas, com os espíritos que tenhamos prejudicado em outras épocas, é necessário que a gente mude o nosso comportamento, a nossa conduta. Esse é o intuito da nossa encarnação, né? Para que a gente nos torne homens melhores em questão de comportamento, em questão de conduta, auxiliando sempre o próximo, né? Conforme diz o Emmanuel, a felicidade está em auxiliar o próximo. Então, a partir do momento que a gente encontra essa necessidade de sempre estar em auxílio do próximo, seja dentro da família, né, e a família universal, melhor dizendo, a partir do momento que a gente chega nessa questão, a gente começa a encontrar a verdadeira felicidade, que é sempre poder auxiliar o outro e ver a felicidade do outro. E a felicidade do outro preenche a nossa felicidade, né? A gente não somos pais, mas para quem é pai, por exemplo, e recebe dentro de casa, né? Recebe um filho, por exemplo, percebe totalmente o sentido da vida, né? Que a vida ali passa a ser muito mais séria para muitas pessoas. Então, tipo, agora chegou um momento sério, agora eu tenho que dar o exemplo, né? E para a gente que somos jovens, por exemplo, a gente não chegou nessa questão, nessa situação de ter filhos ainda, mas já devemos pensar como se tivesse, ou seja, dando exemplo para aqueles que estão ao nosso derredor, né, no dia a dia. Então, a gente precisa dar o exemplo dentro de casa, dar o exemplo no trabalho, dar o exemplo, né, aonde estivermos. Esse é o desejo dos bons espíritos e o desejo que Jesus sempre mostrou para a gente. Por isso que ele deu a sua vida como exemplo para todos, para que todos possam seguir ele como modelo. E é por isso que ele tem a frase que diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele deu, acima de tudo, a sua vida como exemplo para todos nós, para que possamos seguir o exemplo dele. Os pequeninos acham-se, deste modo, à mercê dos moldes espirituais dos que lhes tecem o berço ou que lhes asseguram a escola, assim como a argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. Para a gente enquadrar aqui dentro desse contexto que a gente estava falando, Jesus, por exemplo, ele tem uma passagem na Bíblia, né, que narrada, que ele pega uma criança no colo e diz para a gente ser manso como uma criança, né, manso e pacífico como uma criança. Então, a criança, por exemplo, ela não tem, né, desejo de vingança, pelo menos assim, no momento da infância dela, porque ela não tem essas reminiscências do passado ainda. Então, é uma sabedoria divina em permitir que a gente pode sempre voltar na questão infantil, tipo, voltar na infância, né? Para que a gente tenha uma nova modelagem de vida, para que a gente, por exemplo, olhe talvez sem compreender, talvez sem ter um entendimento, para um ser que está ali que antes talvez eu tinha uma mágoa, mas agora essa mágoa se transforma em amor, né? Então, isso é uma sabedoria de Deus, uma sabedoria divina, né? Então, a criança, no caso, né, que está vindo, ela tem a gente tem essa fase do esquecimento para que a gente possa ter, né, ser transformado aquela, muitas das vezes, raiva, aquele sentimento que a gente tem contrário ao amor, em amor, para que a gente passe a ver as qualidades positivas em vez das qualidades negativas. A gente precisa entender que todo ser humano está sujeito ao erro, todo ser humano pode errar, né? E a questão é não se pegar a questão contrária ao amor, tentar ao máximo ver o lado positivo de cada um. E quando não ver, tentar melhorar a gente e a gente mesmo e dando exemplo,
e através do exemplo, um dia as pessoas que a gente não gostam também mudará. Né? A questão é a gente não viver em cima do rancor, nem da raiva, nem nada do tipo. Porque sabendo hoje que existe N encarnações e somos espíritos eternos, então a gente precisa realmente criar uma sintonia de amor e de humanidade para com todos. Não podemos, pois, esquecer na Terra que nossos filhos, embora carregando consigo a sedimentação das experiências passadas, em estágios anteriores na gleba fisiológica, são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados quanto nós mesmos de provas e ensinamentos no que tange ao trabalho de regeneração desejada. Isso, é exatamente isso, Gladys. Conforme a gente estava falando um pouco mais atrás na reflexão, né, que antes mesmo dos filhos virem, no caso, né, a uma nova reencarnação, é feita a reunião, né, que a gente mencionou. E os espíritos que estão vindo, eles depositam em nós, né, para que a gente possa guiá-los numa boa conduta, para que ele consiga vencer a ele mesmo, né, e vencer aquilo que em outro momento ele tenha feito, talvez de errado. Então, eles depositam em nós, no caso os pais, né, toda a esperança de que serão melhores orientados perante essa vida. E Deus, na sua sabedoria, né, permite que isso aconteça para que a gente possa sempre nos reajustar na caminhada evolutiva. Né? Conforme a gente falou agora, a gente, o ser humano, todas as pessoas são eternas, então sempre voltaremos, né? Sempre reencarnaremos. E sempre reencarnaremos numa família diferente, no caso, depois que vencermos a nós mesmos na família atual, depois que toda a família em que eu me encontro estiver em harmonia e principalmente em amor, aí eu estou apto a aprender novos conceitos, aprender novas coisas em uma nova família. É quando eu migro para uma família diferente. Né? Então a gente já viu situações, por exemplo, a pessoa olha e fala, nossa, o Beltrano é muito diferente de todo mundo da família, mas provavelmente ele é um espírito recém-chegado para aprender uma nova conduta com aquela família. Então a gente vai migrando. E é por isso que a gente, no final das contas, nos tornaremos uma família universal. Então, quando Jesus disse, por exemplo, que o planeta Terra ele é destinado aos mansos e pacíficos, é justamente isso. Então, a lei da reencarnação, ela requer de nós que a gente nos tornamos homens bons e humildes, porque Deus prometeu, né, o planeta aos bons. Então, no final das contas, o planeta vai ser de todos nós e viveremos em paz e harmonia após essas transformações que cada um vem fazendo a cada reencarnação. Excetuados aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, à face da missão particular de que se investem na renovação do ambiente comum. Todos eles sofrem os reflexos, assimilando impressões entranhadamente perduráveis que, às vezes, lhes acompanham os passos desde a meninice até a morte do corpo denso. Aqui ele, no caso, menciona o seguinte, né, que a gente, no final das contas, igual a gente mencionou, nos tornaremos uma família universal. Mas tem aqueles espíritos que a gente vai criando uma afinidade, né, tipo, muito maior. Então, eles nos acompanham por mais tempo. Então, tipo, por muito mais encarnações, vamos por assim, com o desejo de sempre um auxiliar e ajudar o outro a sempre evoluir mais, né? Então, por exemplo, a situação que a gente conhece do Chico e do Emmanuel, né, onde o Emmanuel auxiliava o Chico, hoje a gente sabe que o Chico vai auxiliar o Emmanuel. Então, são vários espíritos que vêm, muitas das vezes, caminhando por longa data, vamos supor assim, onde um sempre vem auxiliando o outro para que consigam juntos, né, trabalhar em prol, quando venceram a si mesmo, em prol da humanidade. Aquele ditado, primeiro eu preciso cuidar de mim. A partir do momento que eu cuidei de mim e eu consigo já auxiliar outras pessoas, então já é uma coisa boa, porque eu consigo passar os conhecimentos que eu aprendi
para outras pessoas, para que talvez não seja necessário que elas caiam nos BOs, nas situações que eu também caí. Tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. Aqui ele está falando uma coisa importante, né? Porque educar, muitas das vezes, é dizer não, né? Que você está dizendo não, mas porque você sabe que lá na frente, né? Você dizendo sim pode ter uma repercussão nada legal, né? E Deus, por exemplo, ele muitas das vezes fala não para a gente. Quando a gente quer muito uma coisa e a gente não tem a resposta desejada, né? O não, ele serve como instrução também. Porque talvez aquilo, naquele momento, se eu tivesse, seria uma coisa para me prejudicar. E não para que eu conseguisse reerguer, eu conseguisse evoluir. E aqui o Emmanuel fala uma coisa muito interessante, né? Que a gente tem que tomar cuidado com os enfeites, no caso, né? Tipo, dar tudo que a pessoa quer. Porque, conforme o Emmanuel diz no começo, o ser que está vindo ali, né, que vai receber a sua impressão, no caso, que você vai passar para ele precisa entender que você está na condição de passar para ele uma conduta nova, né? Então, ou seja, às vezes ele quer uma coisa, mas essa coisa que ele quer é de uma precursão do seu passado, onde você, na atual existência, na consciência que tem, sabe que não é certo. E muitas das vezes a gente fala, vou falar sim, porque, né, só uma vez. Só que depois de uma vez acontece de novo, de novo, de novo. E quando pensar que não, a criança está indo no mesmo costume do passado. Então, os pais, né, eles têm uma responsabilidade muito grande com a educação dos filhos, né, com a conduta moral dos filhos. É por isso que Jesus, no caso, explica, e junto com os espíritos, que a cobrança dos pais muitas das vezes é muito grande, porque aquele espírito que vem, né, ele já conta com a orientação dos pais para que ele consiga vencer o que ele não conseguiu vencer no passado, né? Então, dizer não, muitas das vezes, ser um pouco incisivo, tipo, olha, isso aqui não é o momento, ou você não vai fazer isso agora, né? Mas com respeito, mas mostrando para a criança, né, que ela não pode fazer aquilo agora, né? Obedecendo aos pais, é uma coisa necessária, né? É uma coisa necessária para que a criança consiga, igual ele diz, através desse novo modelo, começar a entender e reajustar perante a sua própria conduta, né, que ele vem tentando corrigir de outras épocas. E assim também evitando coisas piores, né, no futuro, dizendo muitas das vezes sim para tudo. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhe noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é urna preciosa a incorporar-nos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver na função de herdeiros das nossas próprias obras. Exatamente, Gladstone. Igual ele diz, né? Ajudar a criança, no caso o espírito que está vindo, a ter uma nova disciplina, né? No exercício do bem, igual ele diz. Né? Se, por exemplo, você costuma frequentar instituições religiosas, leva a criança com você, né? Se for auxiliar alguma pessoa, leva a criança para que ela consiga ir tendo bons exemplos a partir daí. Né? E esses bons exemplos vão criando na pessoa, né, no espírito, um novo meio, talvez, de ver a vida, né? E realmente a mudança da sociedade, ela se baseia e ela precisa ser
né, através dessa conduta, no caso, principalmente no começo, dentro da família, né, onde os pais causarão a primeira impressão para os filhos, né, e no futuro, né, conforme é idealizado por nosso Senhor Jesus Cristo, né, e tudo que ele disse que se cumprirá, no futuro, toda a humanidade em si verá a questão sempre caridade, sempre auxílio ao próximo, né, onde estaremos verdadeiramente felizes, vamos supor assim, vivendo, né, auxiliando e tendo a felicidade de servir, que é o que Jesus espera de nós, no reino prometido por Ele mesmo. Muito bem, este foi o capítulo 13 do livro Pensamento e Vida. Se você ouve a gente através do Spotify, não esqueça de nos avaliar lá no aplicativo, dando 5 estrelinhas. Isso ajuda a gente a chegar ainda mais longe. Não esqueça também de ativar as notificações para você receber toda vez que a gente lançar um episódio novo na plataforma, um aviso no seu celular. Se você ouve a gente através do YouTube, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir os nossos vídeos. Não se esqueça também de seguir a gente lá no Instagram, @CMEcast. Peço desculpas pela voz que apresentei nessa gravação, pois estou um pouco gripado. E é isto. Agradeço a sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.